Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 12, a partir do verso 22. Como eu anunciei, o tema do que nós vamos tratar hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um tema bem polêmico e nesses meus 26 anos de caminhada na fé, eu já ouvi de tudo que é tipo de aplicação, entendimento sobre, afinal de contas, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente fala a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que realmente nós estamos falando e tratando no que diz respeito a esse assunto. Então, por exemplo, muitas pessoas podem pensar que blasfêmia contra o Espírito Santo é xingar o Espírito Santo, né? Sei lá, falar um palavrão para o Espírito Santo, e aí já é Elvis, né? Uma vez que você blasfema contra o Espírito Santo, isso não tem volta, não tem retorno. Depois a gente vai estar vendo um pouco sobre isso. A Bíblia fala a respeito disso. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que não tem perdão, segundo as Escrituras. Então, não adianta eu ter graça para com vocês, agir segundo essa nova geração que tem agido aí, porque hoje nós temos uma geração que elas perdoam coisas que Deus não perdoa. Eles concedem graça onde não existe graça. Fizeram da graça uma desgraça. Fizeram da graça uma coisa que não é, que é tudo menos graça. Nunca foi do propósito de Deus tornar a fé cristã um pouco daquilo que ela tem se conduzido hoje. E muita gente tem pensado a respeito disso. E uma vez eu estava dentro de um centro de recuperação pregando, centro de recuperação para drogados, estava dando uma palavra lá e terminou a pregação. Depois veio um rapaz me procurando para falar isso, que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu falei, mas o que foi que você fez? E ele falou que ele tinha xingado o Espírito Santo e, portanto, ele tinha perdido a salvação. Eu fiquei um tempo conversando com ele ali, tentando explicar para ele que não era isso, mas, pelo fim, isso tinha se tornado crônico na mente dele e não, pelo menos naquele momento ali, não tive como tirar isso da mente dele. Eu já vi pessoas que, por exemplo, foram excluídas da igreja porque fizeram aquelas coisas antes de casar. Sei que vocês me entendem. Tomaram um cafezinho antes de casar. E, por causa disso, o pastor ou a liderança impôs as mãos sobre ele ou sobre ela e falou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo e, portanto, excluíram da igreja por blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso, seria a imoralidade sexual. E por aí segue. Uns falam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a salvação. O Evangelho é apresentado para você e, de repente, você fala, não quero. E por aí vai. Então hoje eu quero trabalhar um pouco a respeito disso, o que a Bíblia fala. E antes de a gente entrar no texto, só para a gente se contextualizar, lá em Mateus 12, 28, fala que Jesus estava começando o seu ministério, ele estava indo por todas as regiões, povoados, cidades, e ele estava anunciando as boas novas. O que são essas boas novas? O que são essas boas notícias, essas novas notícias que estavam chegando naquele mundo, naquele contexto histórico e que eram chamadas de boas? Quais eram essas boas notícias? Depois, mais na frente, a gente vai estar olhando. Ele estava curando muita gente, muitos enfermos, muitos doentes estavam sendo curados, centenas de milhares de pessoas doentes, muita gente mesmo. A Bíblia fala que eram multidões de pessoas iam até ele para ao menos tocar nele, para serem curados. É o que o texto fala.
Muita gente ia até Jesus porque sabiam que ele tinha o poder de curar enfermos, curar doenças, de ressuscitar mortos. Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então todos já sabiam dessa notícia, que esse era um homem que tinha o poder sobre a morte e sobre as doenças. E a outra coisa que a Bíblia fala é que sempre que os demônios o viam, dentro desse contexto, sempre que os demônios o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então havia essas evidências na vida de Jesus, esse poder de operar milagres, e havia também um poder sobrenatural sobre os demônios, que eram temidos por todo mundo. Isso nas todas as religiões monoteístas, e inclusive fora delas, há essa crença em espíritos maus. Então havia esse medo a respeito desses espíritos. E quando Jesus chegava, esses espíritos, esses demônios, se prostravam diante dele. Eu acho tremendo isso, porque o texto fala: prostravam-se diante dele, se inclinavam diante dele, declaravam que ele é o Filho de Deus. Mas além disso, além de Jesus então operar essas duas frentes de poder, que eram o poder para milagres e o poder para libertar pessoas das garras de Satanás, ele costumava dizer para as pessoas o seguinte: olha, não divulguem isso, guarde isso para você, não fale para ninguém isso que aconteceu. Mas eu acho que Jesus exigia um pouco demais, das pessoas. Porque, por exemplo, como não divulgar para ninguém uma criança ressurreta? Como não divulgar para alguém uma pessoa que era cega e passa a enxergar? Um paralítico que passa a andar? Uma pessoa que era muda e passa a falar? Como que você não divulga isso? A única forma de um mudo não divulgar isso é se ele continuar mudo. Se ele abrir a boca: você não é mais mudo? O que aconteceu? Não posso falar. Não posso caguetar quem falou, quem fez isso na minha vida. Não posso dizer quem foi. Lá em Mateus 9, 27, um pouco antes, Jesus ele havia curado 2 cegos. 2 cegos se apresentam diante dele e ele cura esses 2 cegos. Em seguida, ali no mesmo contexto do capítulo 9, Jesus liberta uma pessoa endemoniada que não podia falar. E aí eu fico pensando nisso, cara? Olhando para o texto assim, visualizando a cena de uma pessoa com demônios e não podia falar, muda. Pensando no sofrimento dessa pessoa que estava ali, entregue nas mãos de Satanás, e ela não podia nem dizer o que estava acontecendo. Então as pessoas que chegavam perto dela, como o demônio não falava, e ela muito menos, não sabia como estava e como não estava endemoniada. Não estava. Então eu fico imaginando a vida dessa pessoa. E aí, enquanto ele apenas estava curando as pessoas, os fariseus observavam tudo aquilo, não se manifestavam muito, a não ser quando Jesus curava no sábado. Aí eles acharam ruim. Não, está de sacanagem também. Você pode curar todos os dias, mas no sábado não cure. E no outro domingo eu vou falar a respeito da relação de Jesus com a questão do sábado. E num outro domingo vou trabalhar a questão da relação de Jesus com a sua família. Qual era a relação de Jesus com Maria, com seus irmãos? Isso vai ficar para uma outra oportunidade, que também faz parte da mesma história, do mesmo contexto em que Jesus está vivenciando ali no capítulo 12 e os capítulos anteriores. Mas daí é o seguinte, quando ele começa a expulsar demônios, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para o lado de Jesus, porque enquanto ele estava supostamente fazendo apenas, entre aspas, milagres, e ele não estava expulsando demônios, os fariseus pareciam não estar muito preocupados. Mas a partir do momento que ele começa a expulsar demônios, os fariseus começam a tentar dar uma explicação para isso.
Olha, esses milagres são aceitáveis, a gente até tem um pouco de aceitação com relação a isso daí. Mas quando Jesus começa a expulsar demônios, eles acham que também aí o bicho começa a pegar e complicar o lado deles, né? E eles então começam a falar que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebul. Aí a primeira vez que eles falam isso, lá em Marcos 3:11, é a primeira vez em que eles falam isso. Jesus expulsa os demônios de uma pessoa e eles então falam: olha, esse cara está expulsando demônios em nome de Beelzebul. Naquela ocasião, quando eles falam isso, Jesus não toma nenhum posicionamento. Ele não fala nada. Ele deixa aquilo passar direto. Em Mateus 9, 32 a 34, em Mateus 12, 22 a 23, levam até ele uma situação pior ainda do que esse menino que estava endemoniado de um espírito mudo. Eles levam até ele uma pessoa endemoniada que era cego e mudo. Então você imagina uma pessoa que além de muda, que não pode falar, não pode expressar o que está acontecendo, além de tudo era cega. Aí eu fico pensando, quando o demônio se apostava dessa pessoa, que ele podia conduzir ela, porque é exatamente isso que acontece quando a pessoa fica endemoniada, o demônio toma posse dela e conduz ela para onde ele quiser. Tinha aquele caso de um demônio gadareno lá que ficava nos cemitérios endemoniado o tempo todo. Então imagina essa pessoa que era, além de estar muda por causa dos demônios que estavam na vida dela, ela também era cega. E aí eu fico imaginando o desespero também dessa pessoa. E Jesus também liberta essa pessoa desse demônio cego e mudo, e ele volta a enxergar, e ele volta a falar. Estas são evidências que fazem o povo, então, que está ali ao redor de Jesus, olhar para tudo isso e dizer: esse cara não pode, não há possibilidade, não tem como. Ele deve ser, de fato, o Filho de Deus. E aí isso começa, então, a entrar em contraste com a concepção que os fariseus tinham acerca dele, e dizer, então, não pode. Não pode. E, inclusive, esse demônio que ele acabou de expulsar aí, em nome de Beelzebul, é que ele fez isso. E aí, então, tratando a questão, vamos ler, então, a partir do verso 22, vamos ler a história, o que acontece, então. Então, estejam fixos na mente de vocês, que Jesus já vem de uma história, então, de milagres acontecendo na vida dele. Os fariseus já haviam dito que ele expulsava demônios em nome de Beelzebul. Portanto, ele já estava expulsando demônios, ressuscitando mortos. O ministério dele estava mais do que evidente. As provas, as evidências que apontavam que ele era o Filho de Deus, algo reconhecido não somente pelos seres humanos que estavam ao redor dele, mas o testemunho dos próprios demônios quando chegavam diante dele e se prostravam diante dele e declaravam que ele era o Filho de Deus. Haviam então evidências fortíssimas que apontavam quem Jesus era. Versículo 22 diz assim: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o Filho de Deus? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Lá em Lucas 11, verso 16, o evangelho, o texto sinóptico, quem não sabe o que é sinóptico, é o texto que fala a mesma história, só que no outro evangelho, que é o evangelho de Lucas, e aí tem algumas informações a mais, porque cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, relataram histórias do seu ponto de vista, ou segundo o relato que eles ouviram de outros,
e às vezes um tem detalhes que o outro não tem. Lucas fala que em seguida, além de afirmarem que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beelzebu, em Lucas 11,16, diz assim que outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Além de dizer que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beelzebu, eles também têm a ousadia de chegar para Jesus e falar assim: Senhor, mostra um sinal do céu. Que sinal? Não sei. Talvez o sol fazendo um joinha assim. As nuvens formarem uma frase assim: Deus existe. Ou seja, esse aí é meu filho, ponto. Eu não sei o que eles queriam. Que um bando de andorinha fizesse no céu um coraçãozinho, dizendo: Jesus te ama. Não era suficiente todos esses milagres que estavam acompanhando a vida de Jesus. E ninguém está falando de meia dúzia de milagres, não. Nós estamos falando de centenas de milagres. A Bíblia fala que se fosse para escrever todas as coisas que Jesus fez durante esses 3 anos do seu ministério, diz que não haveriam páginas suficientes na terra para descrever tudo o que ele fez enquanto homem nesses 3 anos. Não me pergunte se isso é um exagero. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Para eles, então, Jesus operar milagres e Jesus expulsar demônios não era suficiente. Eles precisavam de um sinal a mais do que isso. E é isso que eu acho engraçado hoje, quando a gente sai pregar o Evangelho, e aí eu acho que nós estamos desprovidos da autoridade, muitas vezes por causa disso. E aí por isso que você vê muitas vezes igrejas pentecostais crescendo absurdamente mais do que igrejas históricas, igrejas que têm uma confissão reformada, como nós, por exemplo. Por que lá acontece mais conversões em massa, em número, do que às vezes aqui dentro? Por quê? Porque há 2 coisas que acontecem lá em evidência, e bastante: milagres e manifestações demoníacas, expulsões de demônios. Eu não estou dizendo que agora, todo domingo, a gente vai trazer uns 10 endemoniados aqui para... Não tem porquê, eu acho que vai acabar a igreja se a gente fizer isso, né? Eu sou o primeiro a colocar uma escala de pregador todo domingo aqui. Mas... vai fazer uma entrevista também. Mas esse negócio de fazer entrevista com o demônio eu acho interessante. Eu nunca fiz, mas tenho vontade. Tenho vontade de fazer uma entrevista com Satanás uma hora. Estou brincando, Satanás, não precisa vir, não. Mas é interessante, porque às vezes as pessoas fazem entrevistas com o Satanás e fazem umas perguntinhas e falam assim: pô, meu, que pergunta idiota é essa? Sabe perguntar uma coisa para o Satanás? Pergunta uma coisa interessante. Entendeu? Alguma curiosidade bíblica, né? Que não está revelada lá, quem sabe? Se bem que esse negócio de aprender doutrinas e demônios é uma coisa também já dita pela Bíblia que não vale, então deixa quieto. Então eles olham para isso tudo e eles falam que não é suficiente. E eu fico pensando, às vezes, nos meus debates, nas vezes em que eu tive dentro de Orkut, na época de Orkut, né, debatendo em cima de debate com ateus para todos os lados, e a gente olhava para os milagres, e então o milagre, ele é não aceito por antecipação. O milagre é uma coisa que não existe por antecipação. E aí se pede sinais, de alguma forma, para a existência de Deus, que não é suficiente. E para esses homens, tudo que estava acontecendo na vida de Jesus ali, não era suficiente. E às vezes eu fico pensando na minha vida, na tua vida, o quanto realmente Jesus é suficiente. Se nós muitas vezes não somos esses que queremos colocar Deus à prova nas coisas. Deus, se você me ama, faça isso. Deus, se você me ama, me dá uma palavra, fala comigo. Eu tenho uma raiva dessas coisas. Porque quando eu me converti, eu descobri a Bíblia, tudo aquilo que eu precisava saber acerca do amor de Deus para a minha vida, já estava revelado nela. Eu não precisava que nenhum profeta, ninguém chegasse para mim e falasse assim: Pipe, eis que vos digo, Deus te ama.
Ah, vá! Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Alguém que alguma vez ouviu assim, Deus tem uma pequenina obra para fazer na tua vida? Uma michuruca obra. Esquentar banco o resto da vida. Então eu nunca precisei disso. Eu nunca precisei que um profeta chegasse para mim e falasse assim, Pipe, saia a pregar o Evangelho. Nunca precisei que alguém chegasse para mim e falasse, Pipe, você precisa viver uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de busca. Porque a palavra já dizia isso para mim há muito tempo. Logo na minha conversão. E às vezes a gente fica assim, eu conheço gente que, eu não estou condenando o ministério do profeta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tinha uma amiga no tempo da igreja presbiteriana que ela ia todo dia numa profeta para ouvir Deus falar com ela. E eu falava para ela assim, por que você não lê a Bíblia? Porque ela não conhecia nada da Bíblia. Mas ela tinha essa necessidade desesperada de todos os dias pegar um sinal. Porque não era suficiente. E às vezes eu tenho medo de uma geração cuja palavra não é suficiente. Que precisa haver sinais da glória de Deus, sinais visíveis, palpáveis da existência de Deus, e a palavra de Deus não é suficiente. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter experiências místicas, buscarmos a Deus e, quem sabe, provarmos da presença de Deus de uma maneira mais palpável, intensa, talvez. Eu já tive isso na minha vida, então eu não posso negar que eu já tive isso na minha própria vida. Mas a minha vida nunca foi movida por isso. Sempre, primeiramente, aquilo que a palavra dizia acerca do amor de Deus para com a minha vida. Quando eu lia expressões na Bíblia, frases como não se alegrem porque os demônios se submetem a vós, antes se alegrem porque os vossos nomes estão a rolar no céu. Aleluia. Antes de eu ficar me gabando porque demônios se rendiam, havia uma outra verdade muito superior a tudo isso, que era o fato do meu e o teu nome estarem escritos na eternidade. Na eternidade. Essas são verdades que a gente precisa se apegar de todas as formas. Então, Jesus então começa a explicar para aqueles homens a irracionalidade do que eles estavam apontando e dizendo acerca dele. Lá no versículo 25 diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus começa a colocar em xeque, ele começa a ensinar também um outro princípio para mim e para você. Essa questão da casa dividida. Jesus ele entende que a casa dividida não prospera, não vai para frente. E isso pode ser aplicado na minha casa, na minha vida. Conhece casal que parece gato e cachorro? São inimigos. Parece que vivem dentro de um ringue, diariamente, quebrando pau. Casa dividida não subsistirá, Jesus está dizendo. Então, o que aqueles homens estão propondo? Eu falei assim, cara, vocês são loucos. Vocês não podem estar falando sério. Uma casa que é dividida contra si mesma, o texto está falando. Eu acho tremendo isso. Que é contra si mesmo. Então, o casal, por exemplo, o marido que não investe na vida da esposa, que quer ficar brigando o dia inteiro e não aprende o momento de se calar, de ficar quietinho. Né? Eu e a Kátia, logo que a gente casou, a gente até se ajustar nas engrenagens, o bicho pegava.
Pô, eu perfeito, casei tudo perfeitinho, né, cara? Daí casei com a mulher que não era muito perfeita. E aí o bicho começou a pegar. Só que eu era daquele que não tinha esse negócio de resolver as coisas depois. Comigo era na hora. Não tinha essa. Era na hora. Meu negócio é agora. Vamos conversar agora. Mas agora eu não quero conversar porque eu estou muito nervosa. Não, vai conversar e acabou. Vai conversar agora. Não vou. Vai, vou, vai. E aí, né? Caveiras para tudo que é lado. Até que eu tive que aprender a dar esse tempo para ela. E aí eu dava esse tempo. Agora não. Tudo bem. Na minha mente. Depois você me paga. Depois você vai ver. E aí eu ficava endemoniado. Mas depois que ela se acalmava. E assim era. Se sentava, conversava e resolvia a coisa. Não no outro dia, meus queridos, no mesmo dia. Porque teve um casal que a gente trabalhou aqui dentro da Golca, que eles ficavam 3 meses sem falar. Tomara que ele não escuta o Metalcast depois. Tá? 3 meses sem falar. Se ela sem se falar, você imagina o resto, né? Sem se falar, sem resolver a situação. Então isso também pode ser aplicado na nossa vida como igreja também. Igreja dividida, igreja que não sabe caminhar em unidade. Nossa vida como reino, onde a gente não luta pela unidade da igreja, ao invés disso nós somos esses propagadores da divisão dentro do reino de Deus. Vocês podem perceber que eu não sou muito de ficar publicando esquisitices no meu Facebook com relação a outros pregadores. Eu não fico lá postando vídeos do fulano, dos fulanos. Eu não fico. Depois eu vou dizer por quê. No verso 26, ele continua dizendo, explicando a irracionalidade do que eles estavam propondo. Ele fala assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo reino de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia. Lembra que Jesus está então iniciando o seu ministério e ele começa a pregar o evangelho e as boas novas do reino. As boas novas do reino é milagres, é a salvação, é a libertação de demônios. Essa é a grande boa nova do Evangelho. O Evangelho é um Evangelho que cura, é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que salva. Quase que eu falei as 4 colunas da igreja quadrangular, né? Só faltei falar batismo com o Espírito Santo, né? É isso, né? É cura, liberta, salva e batismo com o Espírito Santo, né? Ô, cadê os quadrangulares aqui? Ô, voltará? Então é 5? É 5. A partir de hoje a igreja quintacular. Pronto. Como é que é então? Você que era da quadrangular? Salva. Ui, voltará e batismo do Espírito Santo, não tem? Ah. Expulsar demônio não expulsa? Olha a igrejinha fraca essa. Então tá. Pô, amor, tá lembrando demais. Tem que tirar do Egito o coração aí. Então me fala isso. Que o reino estava chegando. O reino estava ali. Se ele estava expulsando demônios, significava, não que ele estava expulsando demônios em nome de Beelzebu, mas que o reino de Deus então estava ali. E ele era esse rei, essa autoridade que estava trazendo o reino sobre a face da terra. Aleluia e amém. Aleluia e amém. Uma coisa que eu tinha muito medo quando me converti era manifestar algum demônio na minha vida. Graças a Deus nunca se manifestou. Não que eu me lembre, mas era horrível você ver pessoas que
que se manifestavam. Geralmente pessoas que tinham um tipo de envolvimento com o ocultismo. Geralmente essa é a característica mais básica de pessoas que acabam tendo algum tipo de possessão demoníaca quando se converte. Pessoa que se envolve com algum tipo de ocultismo. Não necessariamente vai ficar endemoniado, mas a característica básica de pessoas que ficam endemoniadas vem de religiões que praticam de alguma forma a necromancia, okay? A consulta aos mortos, seja ela de que maneira for. É muito difícil e raro você ver, por exemplo, um ateu ficar endemoniado. Muito difícil. Eu não conheço nenhum ateu que ficou endemoniado. Agora, meus amigos gostavam de fazer uma brincadeira do copo, por exemplo, né? Direto ficava endemoniado. Sempre tive um cagaço de brincar com aquele troço. Nunca. Sempre tive distância daquilo. Não porque eu tenho medo. Não é por causa disso. Eu sempre tive pavor dessas coisas e eu achava uma idiotice os caras quererem brincar com aquilo. E volta e meia, meus amigos punks faziam essa brincadeira. Você vê, né? Até nisso os caras se metiam. Meus amigos punks faziam essa brincadeira direto. E aí, volta e meia, nós estávamos lá na roda de punk, assim, e do nada caía um endemoniado, assim. Caía. Direto isso acontecia. Estava no calçadão, no sábado à noite, assim, pum, caía um punk endemoniado, né? Por causa dessas brincadeiras do copo. Então, meu querido, não brinca com o troço. Amém? Vou já esse troço aqui mexer, cara. Você vai ter que consertar a parede aqui, ó. No verso 29 diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Eu acho interessante esse negócio que Jesus fala seus bens. Dá essa impressão de que eu e você éramos propriedade, pertencíamos a Satanás. De que ele era o nosso papai. Papai, Satanás. Uma vez um missionário, e no intento de querer me evangelizar, ele falou isso. Falou para mim assim, que eu era filho do diabo. Ah, eu fiquei bravo. Eu não sou. E Jesus ele fala então que para ele conseguir roubar esses bens que pertencem, então, tirar da mão, ele precisa primeiro despojar Satanás. Eu acho interessante essa questão da autoridade de Jesus, que ele tem simplesmente pela sua própria autoridade de chegar numa pessoa que está endemoniada. E aí eu acho interessante isso, né? Porque a pessoa endemoniada não tem nenhum tipo de arbítrio, enquanto endemoniada, de optar por ser liberta. E aí Jesus, pela sua soberania, como Deus que é, ele chega e determina: saia. E sai. E a pessoa é liberta sem a escolha dela de ser liberta, mas porque Jesus intervém na história dessa pessoa e a liberta pela sua soberania. Amém? Ou pela sua soberania, ou movido pela fé daqueles que trazem o endemoniado até ele. Então essa questão de liberdade de escolha é uma questão muito complexa, quando se trata de nós tratarmos a soberania de Deus sobre as coisas. Há momentos em que Deus fala: você quer? Quero. Então tá. Tem hora que Deus pergunta: você quer? Deus fala: não quero. Deus fala: então vai para Satanás. Tem hora que Deus fala: você quer? Deus fala: não quero. Aguarde. Tu vai ver. Aí Deus manda uma baleia, um peixe grande, te engole. Você fica lá fazendo digestão na barriguinha dela 3 dias.
até que ele faz o bicho vomitar você lá na praia, para que você obedeça o chamado dele na sua vida. Tem hora que você está perseguindo cristãos no mundo todo, querendo matar cristão para tudo que é lado. Você dá de cara com ele. Ele não pergunta nada para você. Ele fala: agora é o seguinte, eu sou aquele que você está perseguindo, e agora você vai lá naquele lugar e um cara vai falar de algo que eu tenho para a tua vida. E a Bíblia fala que Deus tinha um plano para a vida dele, e Deus nunca perguntou para ele se ele queria. Então tem hora que Deus fala: quer? Não quero. Então tá. Tem hora que a gente fala: quer? Você fala: não quero. Fala: mas eu quero igual. Não me pergunte como que isso acontece dentro de Deus, em Deus. Eu conheço uma pessoa que, aqui da Gólgota, que Deus apareceu para ela em sonhos. Ela não era cristã. Jesus apareceu para ela em sonhos. E por meio de um sonho, quando ela acordou desse sonho, nunca mais ela foi a mesma. Jesus, na vida desses endemoniados aqui, ele agia segundo a sua soberania e libertava esses homens daquelas possessões por meio do seu ato, de um ato soberano de sua parte. E eu acho tão tremendo isso, você ser dependente de um Deus soberano, de um Deus que persegue você, que cuida de você, que você tenta largar, você tenta chutar e não tem jeito, ele fica igual um carrapato grudado na sua vida. Teve uma membro dessa igreja que uma vez ela apostatou da fé, entre aspas, e começou a falar um monte de besteira de ateísmo no Facebook, para tudo que é lado. A gente teve algumas brigas na internet por causa das posturas dela. Até um dia que ela me ligou, falou: Pipa, eu posso falar com você? Eu falei: pode. Marquei um horário com ela e vim conversar com ela. E ela falou assim para mim: não sei o que eu faço. Eu já neguei Deus, eu já abandonei Deus, eu não quero saber de Deus. Mas Deus é uma coisa que fica encravada na minha mente 24 horas por dia. Eu sinto Deus me seguindo, me perseguindo o tempo todo. Eu não consigo largar dele. Não consigo deixar de crer nele. Por mais que eu quero não acreditar nele, eu não consigo deixar de acreditar nele. Eu falei para ela: bem-vinda à minha história, porque comigo é a mesma coisa. Deus grudou em mim de um jeito inexplicável. Eu glorifico a Ele por isso, porque se dependesse de mim, meus queridos, eu já não estava na fé há muito tempo. Mas é por causa desse Deus que nos ama e nos persegue, está atrás da gente o tempo todo, nos amando, não desistindo da gente. No versículo 30, Jesus diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então nós devemos ser aqueles que somam, ao invés daqueles que espalham. Amém? Verso 31 diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Eu acho tremendo isso quando Jesus coloca essa questão da blasfêmia contra o Espírito. E aí a gente vê muitas seitas que surgem dentro do cristianismo que negam a pessoa do Espírito Santo como realmente uma pessoa, como alguém que possui uma personalidade, e é tão somente então um sopro, um vento, porque a palavra ruach no grego é vento, sopro. Então eles falam assim que não, o Espírito Santo é só um vento, é só um sopro. Mas daí a questão: como é que você pode blasfemar contra o vento?
Xingar o vento. Se o vento não possui personalidade. E isso ter uma implicação de condenação ainda por cima. Então esse texto, ele evidencia, é uma das bases fortes para fundamentar a questão teológica da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que a ortodoxia se fundamenta, é nesse texto. Não somente nesse, mas esse é um dos textos que, biblicamente falando, apontam para a pessoa do Espírito Santo e não somente um sopro. E continua dizendo assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Aí o bicho pega, né? O que Jesus está apontando ali e nos ensinando acerca do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em outras palavras, quando alguém diz que a obra que Jesus está fazendo não é por meio do Espírito Santo, mas é por meio de Satanás, por meio de Beelzebul, que a obra que ele está fazendo é por meio de Beelzebul, eu estou blasfemando contra aquele que está fazendo a obra, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus fala assim: olha, você pode falar qualquer coisa contra mim, contra o Filho do Homem, mas quando você fala daquele que é o agente que opera por meio da minha vida, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus está colocando uma pedra um pouco delicada e cuidadosa para que todo mundo tenha o devido cuidado quando está julgando a obra na vida do outro. Então eu já vi muita gente falando de mim, falando que eu tenho um pacto de Satanás, que a gente mata a criancinha. E por aí vai. Aí toda vez que eu lembro esse texto, eu falo assim: Deus tem misericórdia. E às vezes eu também, no ato de falar de outra pessoa e dizer então que aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo, por exemplo, que a obra que aquela pessoa está fazendo não vem de Deus, eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu falei daquela pregação a respeito de carisma e caráter, lembra disso? A gente tratou isso. Tem que tomar muito cuidado para não confundir caráter com carisma. Tem que tomar muito cuidado. Obviamente que nós não temos que dizer amém para toda doutrina que é dita por aí, dizer amém. Mas uma coisa é você dizer amém para tudo que é doutrina, outra coisa é você dizer que aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo e só. Que tudo que ela faz na vida dela não é Deus e não é o Espírito Santo, mas é Satanás. E aí nós estamos pisando num terreno muito perigoso. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Olha, quando você for julgar as coisas, cuidado. Cuidado. De preferência, nem julgue. Se isente disso. Porque não compete a mim, não compete a você. Porque nessa da gente querer tirar joio do nosso meio, a gente pode estar tirando trigo. Porque não compete a mim, não compete a você. A tarefa de julgar as coisas e trazer a juízo todas as coisas pertence a Deus. Mas com isso, eu tenho todo o direito bíblico de discordar teologicamente falando do mundo todo. Tenho todo o direito teológico de discordar de todas as teologias que estão por aí. O que eu não tenho o direito de dizer é que aquele cara é um instrumento do diabo. Tudo que ele faz é obra de Satanás. Até rimou. Amém? E aí ele continua dizendo assim: considere uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Daí ele diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo,
os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. E aí a questão que Jesus está querendo colocar, pessoal, olha, toma cuidado com as coisas que você fala. Porque quem é de Deus, quem é do bem, quem está em Cristo, toma cuidado com as palavras. Porque se você é nascido de novo, se eu sou nascido de novo, aquele que é bom não pode ficar falando coisas ruins. Por isso que é importante eu e você andarmos na sabedoria do Senhor. Estamos debaixo dessa direção, dessa sabedoria. Amém? Então é parte do reino. Curas e milagres, é parte do reino. Libertação de demônios, é parte do reino. Parte do Espírito, a busca por unidade, é parte do reino. Alguém tomar cuidado com as suas palavras no seu dia a dia, porque isso pode implicar que ao julgar pessoas, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo na nossa vida. E aí eu não sei mais como a gente lida com isso. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. E para encerrar, eu quero continuar lendo a partir do versículo 38, dizendo assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, olha só, no mesmo contexto, Jesus então está tratando a questão do que eles estão propondo 2 coisas. Primeira coisa, que ele tinha que fazer mais sinal ainda. E ele falou: não, acabou o sinal. Não tem sinal nenhum. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas, o Filho do Homem dentro da terra, 3 dias e ressurreto. Aleluia. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. Agora não, mas aguardem. Que foi quando Jesus morreu e estava ressurreto. E a outra coisa então que Jesus fala então, é o seguinte: que a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais do que afirmar que uma obra pertence a Satanás. Mas em conclusão, é quando nós renunciamos à obra do próprio Jesus na nossa própria vida. Quando a gente renuncia, a gente apostata na fé. Eu ouço tanta idiotice no meu dia a dia. Tanta gente que abandona a fé por tanta estupidez, tanta coisa idiota, tanta coisa estúpida. E aí eu temo aquilo que Hebreus 6,4 diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública.
Então há aqueles que dizem que é a obra do Satanás, outros que não aceitam a obra, e há aqueles que começam a obra, recebem a obra, creem na obra, caminham, compartilham, vivenciam coisas que eu e você vivenciamos. E o texto fala que esses caem, abandonam, não conseguem se manter, abandonam. E o texto fala que estes é impossível renová-los para o arrependimento. E uma vez que entram nisso, estão condenados para sempre. Feche seus olhos. Senhor Deus, quero pedir graça e misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor vai nos conduzir até o fim. E Deus, é nessa caminhada até o fim, Senhor, que a gente seja uma geração sábia no julgar todas as coisas, Senhor. Que a gente consiga diferenciar, Deus, as pessoas das ideias, Pai. Nós podemos divergir nas ideias, nas discussões, nos posicionamentos, mas nós não fomos chamados para odiar pessoas, Senhor, para falar mal de pessoas. Não fomos chamados para condenar pessoas. Porque nesse ato, Senhor, no julgar às vezes os nossos irmãos, nós podemos estar blasfemando contra aquele que opera a boa obra na vida deles, Pai, que é o Teu Espírito. Espírito Santo, livre-nos de um dia, Senhor Jesus, cometermos tamanho pecado contra Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar em unidade, Senhor. Viver, Deus, uma vida fundamentada na Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão cansados, fracos, oprimidos, sem perseverança em suas vidas. Senhor, assim como Jonas um dia tentou fugir da Tua presença, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor os resgate novamente, Senhor, enquanto há tempo. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.